falando do oleiro, a minha palavra é no versículo 18, sobre a casa do oleiro. Amém, amados? A palavra de Deus diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos a fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estou, Senhor, diante do Senhor, meu Deus amado. Usa-me, Senhor, como um vaso, Senhor, meu Deus amado, para falar, Senhor, para o teu povo, Senhor, um pouco, Senhor, da tua palavra, Senhor, meu Deus. Pai, se tiver, Senhor, meu Deus, algum empecilho, papai, algum atrapalho, Pai amado, atrapalhando, Senhor, o teu povo a ouvir a tua palavra, que caia por terra neste momento, em nome de Jesus. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Faz de mim, Senhor, meu Deus amado, um vaso em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A gente vê que esta palavra aqui é muito conhecida, onde fala de Jeremias. A palavra veio até Jeremias, falando: levanta-te e desce à casa do oleiro. Mas no capítulo 1 a gente já vê que Jeremias ele foi escolhido por Deus. Mas mesmo assim, amado, no capítulo 18, fala: levanta-te e desce à casa do oleiro. Amados, para que a gente cresça na presença de Deus, nós temos que descer primeiro, para que depois cresçamos. Jeremias, obedecendo a Deus, levantou e desceu à casa do oleiro. Chegando lá, ele viu o oleiro trabalhando nas rodas, moldando um vaso. Ele observando, de repente, aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. Amados, assim somos nós, na mão de Deus. Somos um vaso, mas antes da gente ser vaso, nós somos um barro na mão dele. Somos um barro sujo, cheio de lodo, cheio de defeito. Para que nós tornamos um vaso, nós precisamos ser peneirado, ser limpo, ser amassado, ser trabalhado. Nós precisamos passar pela peneira, porque nós não somos puros, nós temos defeito, nós temos erros. E aquele vaso que o oleiro estava moldando, quebrou na mão dele. Às vezes somos assim, nós todos somos uns vasos na mão dele. Mas de repente, amados, nós porque somos um vaso, nós achamos que nós já estamos capacitados, nós já somos perfeitos. E de repente acontece que nós quebramos na mão dele. Quebramos na mão dele por alguma palavra maldita, alguma coisa que a gente vê. Às vezes também somos escolhidos. Somos escolhidos
Somos escolhidos para ser um diácono, para ser uma diaconisa, para ser um evangelista, um missionário, uma missionária. Aí a gente acha que porque a gente já entende um pouco da palavra de Deus, achamos que já estamos capacitados. Mas não, amados. Nós não estamos capacitados ainda. Porque nós sentimos muito. Nós temos sentimento. Qualquer tipo de palavra lançada fere. Aí nós quebramos. Como o vaso se quebrou na mão dele. Ele olhando para aquele vaso quebrado, ele bem que podia pegar aquele vaso quebrado, colocar de lado e pegar outro para moldar. Ele não. A palavra diz que ele pegou aquele vaso e tornou fazer de novo, mas conforme os seus olhos, conforme ele quer. E assim somos na mão dele, amados. Somos um barro, um pedaço de barro na mão do nosso oleiro. Somos um pedaço de barro sujo, um pedaço de barro cheio de defeito, mas querendo ser moldado, querendo ser um vaso, querendo ser um vaso de honra, querendo ser um vaso para colocar na frente, querendo ser um vaso formoso, mas para que a gente seja isso, nós devemos ser peneirados. Nós devemos ser limpos. Nós devemos ser purificados. O oleiro, ele limpa o barro, ele lava, ele amassa, ele passa por uma peneira, até para ficar uma massa fina. Assim somos nós na mão dele, para que a gente seja moldado, para que a gente seja colocado naquela roda e ser moldado, até ele moldar para fazer um vaso, vai tempo. Depois de ser feito esse vaso, aí nós vamos ser provados. Aí nós somos provados para ver se a gente é um vaso perfeito ou não. Depois desse vaso pronto, ele vai secar. Depois dele seco, ele vai para o fogo. Às vezes nós não aguentamos a pressão. Nós caímos, desistimos, queremos voltar para trás. Não queremos mais servir a Deus, porque a provação é demais. O levante é demais. Às vezes também, amado, nós colocamos a culpa tudo nele, no outro. Mas não. Às vezes é Deus nos moldando, nos aperfeiçoando, para que nós sejamos um vaso perfeito. Mas que é para a gente, amados, chegar até lá, precisamos desde o começo, precisamos ser escolhidos por Ele. Depois Ele vem nos anjos, que está na frente da igreja. Ele vem, fala para o pastor, com a pastora, é aquele que eu quero. Separa aquele para mim. É ele que eu quero. Somos todos escolhidos, irmão. Somos todos escolhidos. Mas, irmãos, muito pouco passa pela provação. A gente vê, tem muitos aí, eu não vou dizer desviado, mas afastado, porque sempre quando você pergunta, ele sabe de onde
ele saiu, ele lembra de Deus. Então não está desviado, porque uma pessoa desviada, mano, ele não lembra de Deus para nada. Então ele está afastado da casa de Deus. Ele se afastou, se ausentou da presença de Deus. Então, meus queridos, somos apenas barro, não somos nada. Sem Ele nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Nós somos apenas um pedaço de barro. O barro melhor para ser moldado, para fazer um vaso perfeito, é aquele pedaço de barro que está cheio de lodo, que está cheio de sujeira, que está cheio de defeito, e acha que não tem nenhum. É nesses vasos, irmãos, que Deus trabalha. É nesses vasos que Deus aperta. Ele vai te apertando, te apertando, te apertando. De repente não tem para onde você ir mais. Amados, tem 10 anos que eu congrego aqui. Glória a Deus. 8 anos com a pastora Elinei. Aí veio o pastor Silvio com a pastora Silvia. Fiquei, não vou dizer desviado, afastado 3 meses, mas voltei novamente. Estou aqui. Aleluia. Durante esses 10 anos, não foi fácil servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? É porque eu vim do mundo. Eu vim aí de fora. Eu vim das coisas erradas. Eu fazia as coisas erradas, as escolhas erradas. Quando eu vim visitar aqui, eu falei, eu só vou visitar lá para a pastora parar de me encher o saco e vou só um domingo e não vou mais. É, amados. É. Só para ela parar de me encher o saco. Mas, irmãos, eu vim, gostei, aí virei aquele novo convertido domingueiro, só vinha o domingo. Só vinha o domingo, sentava lá atrás. Mas lá atrás mesmo, na última fileira, lá atrás. Mas antes disso, amados, lá na minha juventude, com 13 anos, Deus já tinha um propósito para mim. Deus já tinha usado uma pastora para me falar que Deus tinha um propósito na minha vida, que eu pudesse andar por onde for, mas ia cumprir. E aqui estou. Aleluia, Jesus. Mas para me chegar até onde eu estou agora, eu fui muito machucado, peneirado, repeneirado, quebrado. Porque eu era um homem de opinião muito forte. Eu era assim e assim. É desse jeito. Bom. Um dia, sentado aqui no corredor, a pastora falou para mim. Falou, Deus tem um propósito na vida do senhor. Mas até ele terminar de te lapidar, o senhor vai ser machucado muito. E amados, assim está sendo até agora. Porque eu sou apenas um barro.
Eu sou apenas um barro na mão dele. Se ele quiser me fazer de um vaso pequenininho, eu vou ser um vaso pequenininho. Se ele me quiser quebrar e fazer um vaso maior, eu vou ser um vaso maior. Quando eu decidi a trabalhar, a aceitar o que Deus tinha para mim, aí sim que o negócio apertou mais ainda. A gente acha que é ruim, mas é bom. O melhor lugar que nós devíamos estar é aqui. É o melhor lugar. Aleluia, Jesus. É verdade. É o melhor lugar, amor. E eu escolhi isso para a minha vida. E estou nesse processo ainda. De ser peneirado. De ser limpo. Eu tenho meus defeitos, tenho minhas falhas. Não sou perfeito, porque eu acho que se eu fosse perfeito e santo, eu acho que Deus já tinha me levado. Então, meus irmãos, a palavra diz: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O Espírito Santo de Deus está falando, porventura ele não pode fazer com vocês como ele fez com aquele vaso? A palavra está se referindo aqui à tribo de Judá. Que estava num pecado total. Mas aqui, amados, eu estou trazendo para vocês. Não pode. Vocês não querem. Vocês não querem que o oleiro faz como ele fez com aquele vaso? Quem quer? Quem quer, levanta a mão. Quem quer, levanta a mão. Não tenha medo, amados. Não tenha medo, nós temos que ter medo de Satanás. De Deus, não. Porque Deus só quer as coisas boas para nós. Ele não quer nada de ruim para nós. A Bíblia fala tudo que a gente pedir para Ele, Ele nos dá. Mas temos que saber pedir. Porque Ele é um bom pastor. Eu acho que fala no Salmo 23. Ele é um bom pastor, é Ele que nos conduz pelo caminho, por onde nós devemos seguir. Ele é a fonte da água viva. Não tem outra fonte. Às vezes a gente acha que tem outra fonte ali, aquele Deus é melhor, mas não, tem outro Deus. É o único Deus, é esse que é o Deus vivo, aquele que mata a nossa fome, aquele que mata a nossa sede, é aquele que quando a gente está lá no fundo do poço, Ele estende a mão para nos levantar. É aquele que vê e ouve pelas madrugadas o nosso soluço, as nossas lágrimas escorrendo pelos nossos rostos. É esse Deus que nós servimos, amados. É o Deus do impossível. Quando a gente olha, a gente vê uma coisa que não é possível aos nossos olhos, mas para Ele é possível. É aquele que a gente olha, às vezes, para uma pessoa, fala, aquela pessoa não tem mais jeito, mas para Deus tem. Assim, amados, eram as pessoas aí fora para mim, olhava para mim, meus próprios parentes, falava, esse aí não tem jeito. Esse aí, só a morte resolve.
Eu já ouvi falar isso aí. Mas para Deus tem. Por isso que eu estou aqui. Porque Ele me mudou. Porque Ele me salvou. Porque Ele vem me moldando. É porque Ele me sustenta. Eu sempre, amados, falo bem, na minha oração, falo: Senhor, segura na minha mão. Não deixa, Senhor, quando eu falar, eu quero segurar na sua mão. Porque eu posso soltar, amados. Eu posso soltar. E quando Ele segura na nossa mão, Ele não solta. Porque Ele não solta. Ele não solta da nossa mão por nada. Quem desiste da caminhada às vezes somos nós. Nós que desistimos da caminhada. Não é Ele que afasta de nós. Somos nós que afastamos dEle. Estou sendo falho. Isso aqui, quando a irmã Simone falou no culto de segunda-feira de oração, eu estou sendo falho, amados. Eu sou sincero no que eu falo, estou sendo falho, não estou ouvindo. Também não é por cansaço, não, é por ser vergonhice mesmo. Às vezes não fazemos coisa para Deus porque nós não queremos fazer. Porque nós não queremos fazer. Aí a gente arruma um monte de desculpa para não fazer. Mas quando Deus te chama, Deus te escolhe, fala: você é meu vaso. É você que eu quero. Não adianta ninguém se levantar, o irmão não gostar, a irmã não gostar. Foi Ele que escolheu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te separou. Se Ele te separou, Ele vai te sustentar até o final. Eu tenho um tempo na minha vida que eu passei aí uma enfermidade. Eu não vou falar enfermidade, eu vou falar uma provação na mão de Deus. Passei uma provação absurda, um aperto tão grande que eu não sabia mais nem quem socorrer e não sabia de onde que vinha. Uma inflamação nos 2 ouvidos, eu não sabia de onde que surgiu. Fiquei surdo, não ouvia, só doía. Só doía por desobediência. Por desobediência à palavra de Deus. Quando Ele falar para você, fica em Jerusalém, você fica. Não teima e sai. Que do alto será revestido de poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Quando eu caí em si, que falei a aprovação de Deus. Irmãos, eu saí desesperado. Eu fui no fundo de casa, me ajoelhei, pedi misericórdia para Deus, pedi perdão. E entrei para dentro de casa com o meu ouvido latejando, os 2 latejando, mas não ouvia nada. Deitei na cama, eu não estava nem deitando junto com a minha esposa por causa do ventilador. Até o vento do ventilador estava doendo. Deitei no outro quarto separado. Quando deu 4 horas da manhã, eu acordei, escutei o cachorro latindo, falei: eu voltei a ouvir. Voltei a ouvir, sentei na cama, fiquei prestando atenção para ver se ia latir de novo. Latiu de novo, me ajoelhei e agradeci a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Eu fui a lembrar do meu ouvido se estava doendo na hora que eu estava saindo para ir para o serviço. Passei a mão aqui assim, não senti nada, a dor tinha ido embora. Glória a Deus. Oh, Deus de maravilha. Obrigado, Jesus. Por que isso, amados? Mas por que, irmão, que o Senhor está falando isso? Provação de Deus e desobediência quando você teima com Ele. Quando Ele fala para você, fica num lugar, você fica. Você é meu vaso. O que você quer fora da casa? Hein, amado? O que nós queremos fora da casa de Deus? Nós não decidimos a servir Ele. Então servimos Ele de coração. Seja um vaso, seja um barro. Glória a Deus. Aleluia. Você é um vaso, um barro escolhido por Ele. Você é um barro escolhido por Ele, não adianta. Você fala, eu estou orando para me sair. Não. Se for para você sair, Ele vai chegar e falar. Não precisamos, amado, ficar orando. Não precisamos caçar pretexto. Não precisamos, amada, caçar pretexto para que a gente saia da casa de Deus. Porque se Ele quer te levar para outro lugar, Ele vai usar o pastor e a pastora, que é uma autoridade dentro da casa do Senhor. São eles que estão aqui para zelar e cuidar de nós. São eles que estão orientando. São eles que estão nos sustentando. É eles que estão nos ensinando. Então, irmão, não vem querer falar, eu estou orando. Irmão, a gente ora sim. A gente ora, a gente pede por cura, por libertação, para que Deus nos sustente, para que Ele nos fortaleça. Mas nunca peça para o Senhor, Senhor, é aqui que eu tenho que ficar, ou é lá que eu tenho que ir, ou é para lá, ou é para cá. Não, se você está aqui, serve aqui. É aqui que você tem que ficar. Glória a Deus. Aleluia. Ele não falou para você ir para lá? Mas eu vou falar, quando eu saí daqui, eu não saí em rebeldia, eu saí debaixo de bênção. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu achei que eu ia sair, como que eu posso colocar? Visitei sim algumas igrejas. Gostei. Não vou falar que não gostei. Palavra de Deus. Mas há um negócio diferente. Quando tocava o louvor lá, eu lembrava daqui. Quando o pastor pregava lá, falava uma palavra lá, eu lembrava daqui. Eu ia teimar com Deus, eu ia ficar para lá? Não, irmãos. Não. Deus, quando fala para Jonas, vai a Nínive, Jonas foi? Não foi. Ele foi para outro canto. Mas ele deixou de desobedecer ao Senhor e não fazer o que Deus tinha mandado?
desobedeceu. Jonas desobedeceu. Aí Deus foi lá, você me desobedeceu, né? Pera lá, eu mandei você ir lá. Não foi lá que eu te mandei ir? Você vai lá, não é para cá, é para lá. O peixe engoliu ele e não deixou ele lá? Então, amados, assim é conosco. Quando Deus fala vai, você vai. Quando Ele fala fala, você fala. Amados, não é quando Deus fala para mim bem assim, ou fala para algum dos irmãos, levanta e vai ali do outro lado da fileira e ora para aquela pessoa. Mas Senhor, o que eu vou falar? Não interessa. Levanta e vai. Que lá Ele vai te instruir. Sabe por quê, amados? Porque nós somos um projeto na mão de Deus. Um projeto que lá, antes que nem fala a palavra aqui, ó. Jeremias 1:5. Antes que ele fosse gerado, ele já foi escolhido. Antes que ele nascesse, ele já era escolhido. Então, antes dele ser amado, projetado, ele já era escolhido. Assim somos nós. Somos um projeto em construção na mão dele. Aí vai de nós, vai de você, vai de mim. Se a gente quer ser um projeto grande ou se a gente quer ser um projeto pequeno. Ou se a gente quer ser um projeto meia altura. Se você quer um projeto grande, ser usado tremendamente na presença de Deus, ora, estuda, busca, que nem o nosso pastor fala aqui. Faz curso. Quer entender da Bíblia? Leia. Não é pegar ela só quando você vem para o culto. Aí chega do culto, você coloca lá. Como que você quer crescer na presença de Deus? Se nós usamos, muitos usam, mano, só para vir para o culto. Muitos usam só para vir para o culto. Como que você quer ser um projeto grande na mão dele? Aí ele levanta, aí chega um novato, você 10, 8, 5 anos de igreja, o novato chega, com 3 meses o novato está lá em cima. Você vai falar o quê? Você vai querer reclamar o quê? Você vai querer contestar o quê? Nada, porque ele te chamou primeiro. Ele te chamou primeiro. Mas você, o que você fez? A palavra diz aqui, levanta-te. Você levantou? Não levantou. O novato fez o quê? Ele se levantou. Ele buscou. Ele foi além. Assim somos nós. É que nem eu falo para o meu filho. Ele vem de vez em quando, assim, de vez em nunca, né? É raridade ele aparecer por aqui. Mas, irmãos, não é questão de não falar da palavra de Deus. Eu falo, falamos, eu e minha esposa, minhas irmãs, meus cunhados, falam. Outro dia eu até estava perguntando para ele, falei, ele está com 15. Perguntei, o que você vai ser? Tem que já pensar agora. E eu pensei tarde. Eu fui pai aos 30. Só tenho ele. De sangue é só ele, mas eu tenho mais um casal. Que eu falo que é do meu sangue também.
Porque foi o que eu criei desde pequenininho. Não mora comigo. Mas, irmãos, pode ser quem for falar deles, eu defendo. Eu defendo. Eu posso falar, os outros não. A gente pode falar, mas os outros não. Cresceram aqui. Tanto faz a menina como o rapaz. Cresceram aqui. Vani lembra. Irmã Simone lembra. Tem chamado? Tem. Só que Satanás, ele é astuto. Satanás, para ele pegar um jovem e arrancar da igreja daqui para ali. Por isso, amor, você que é mãe, você que é pai e mãe, avô, avó, tem um tempinho, fala de Deus. Mostra o que é certo e o que é errado para o seu filho. Mostra o que é certo e o que é errado para o seu filho. Eu estou saindo um pouquinho da palavra aqui, mas é para falar mesmo o que a irmã Simone estava falando aqui. O que tem acontecido dessa pandemia que a gente passou para cá, nós cristãos não podemos falar que é coincidência. Entenda, não é coincidência. É final dos tempos. A Bíblia nos relata que é levantar nação contra nação. Está se levantando? E agora, mano, irmãos, eu tenho uma opinião formada e uma opinião bem fortíssima. Ninguém me tira da cabeça o que está acontecendo nesses colégios. O que está acontecendo nesse colégio, por influência de Satanás, ele está usando esse joguinho que os adolescentes jogam. Esse free fry. Mas se você tiver tempo, se você conhece alguém que jogue, pede para ele te mostrar o que acontece dentro do jogo. Pede para ele te mostrar o que acontece dentro do jogo quando ele começa uma partida, com quem ele começa, com quantos ele começa e o que ele vai fazer. Abre o olho, irmãos. E fica fazer que nem fica ligado. Fica ligado mesmo. Porque eu ouvi falar em cima, por alto, bem por alto, que ainda vai acontecer. E vai ser de uma vez só. Não vai ser só em um colégio só, não. Vai ser em 3, 4 colégios de uma vez só. Então, irmãos, quando você vê um noticiário na internet, busca a origem dele, que nem o pastor sempre fala. Busca a origem, da onde que está vindo, da onde que saiu primeiro, para você ver se é verdade ou é mentira. Amém, amados? Mas voltando aqui para a palavra, de Deus, então levanta e desce, levanta e vem, levanta e vem, para que você seja o centro, para você ser aquela pessoa que Deus olha para você e fala, é você que eu quero, é você que eu quero usar, é você que vai ser o vaso de honra da tua casa, da tua família. É isso, amados.
É isso que a nossa família tem que olhar para nós, cristão, dentro da nossa casa. Às vezes, o cristão de lá é só nós. Mas ele tem que olhar a mudança em nós. Porque não adianta a gente ser crente só aqui dentro. Quando a gente sai daqui, a gente não é mais. Tem muitos aí que faz desse jeito. Aqui dentro é crente e fora não é mais. Então, irmãos, quando você decidir a servir a Deus, nunca fala não para Ele. Nunca fala não para Deus. Nunca fale não para Ele. Porque o não para Ele pode ser doloroso para a gente. Deus tem ciúme, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele chora por nós. Quando Ele vê a gente fazendo coisa errada, Ele chora por cada um de nós. Já estou encerrando, falei que era só 20 minutos. Amém, irmãos? Então é essa palavra que eu quero deixar no coração dos irmãos. Levanta. Fique de pé. Fique de pé no seu lugar. Eu vou pedir para o levita aqui, Davi, se ele puder louvar um louvor que traga a presença de Deus. Ouve Espírito Santo, sabe? Amém. Amém. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Estou aqui, Senhor, de pé. Estou aqui, Pai, diante do Senhor, papai querido, para ser usado, Pai, para ser um vaso. Mas preciso, papai querido, ser moldado ainda, ser limpo. Limpa-me, Senhor. Purifica o meu coração. Purifica a minha mente. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado. Senhor, envia anjos ministradores, Senhor, da Tua palavra, Pai, neste lugar, Senhor. Neste momento, Papai. Pai, que o Senhor vai ministrando, Senhor, cada palavra que foi dita, Senhor. Em nome de Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo agora. Clame por Ele. Não olhe do lado. Não olhe para o seu irmão do lado. Clame. Chame a presença dEle. Chame por Ele. Chame. Chame por Ele. Santo és o Senhor. Santo és o nome do Senhor. Aleluia. Pede para Ele te encher. Pede para Ele te encher. Aleluia. E o que fazer quando Ele veio aqui? Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Deseje Ele. Deseje Ele. E o que dizer? Santo é. O que fazer quando Ele veio aqui? Mas ser bem-vindo, nós te
Se você já foi batizado no Espírito Santo, fale em outras línguas, ore em outras línguas. Esperamos pelo teu soprar. O teu olho vem ao Santo és o teu nome, Senhor meu Deus. Santo és, Papai querido, Pai amado. Santo és, ministra o coração de cada um, Senhor, meu Pai querido, a tua palavra, Senhor, meu Deus. Faça, Senhor, Papai amado, cada um do vaso, Senhor. Santo és, Santo és. O que fazer aqui? Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Mais uma vez, Aleluia. Santo és. Nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia.